desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Senhor, uma vez mais, clamamos por Tua graça e misericórdia nesse tempo em que vamos meditar na Tua palavra. Pedimos então, ó Deus, a iluminação do Teu Santo Espírito, poder e graça, para ouvirmos, compreendermos e aplicarmos com coragem nas nossas vidas. Faz assim, ó Deus, edifica o Teu povo, pelo Teu Santo Espírito, no nome de Jesus oramos. Amém. Chegamos então na parte agora prática da carta. Vimos já que nos primeiros capítulos Paulo trata mais da doutrina, sempre a doutrina aplicada à vida, mas agora ele vem tratar da prática, e certamente quando trata também mais detalhadamente das questões práticas da vida cristã, ele não deixa de colocar para nós a doutrina, a teologia de Deus. Então, começa aqui tratando de questões muito profundas, e especialmente quando ele começa dizendo aqui no versículo 5, exatamente assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ele nos faz lembrar, e que isso, portanto, devemos não apenas lembrar num momento como este, mas no nosso dia a dia. Apesar de sermos cidadãos dos céus, como foi dito nos versos finais ali nos primeiros versos do capítulo 3, não é? Que devemos pensar nas coisas do alto, que devemos buscar as coisas do alto, porque de fato nós somos de Deus, Deus é nosso, somos habitação do Espírito Santo de Deus. Ainda somos seres humanos, ainda temos a velha natureza, ainda temos em nós essas coisas todas que Paulo vai citar aqui, e muitas outras, porque a lista que ele coloca aqui não é uma lista exaustiva, não é uma lista completa dos males, dos pecados, enfim, do que a nossa natureza ainda provoca, não é? E o que ainda fazemos por conta dessa velha natureza, os pecados que ainda cometemos. Portanto, ele começa dizendo isto, nos chamando a atenção, que devemos fazer morrer a nossa natureza terrena em primeiro lugar. Portanto, devemos saber que somos pecadores ainda. Devemos reconhecer isso, que há em nós ainda um velho homem, que há em nós ainda um pecado que precisa ser morto. E o verbo aqui está no imperativo. E isso quer dizer para nós que é uma ordem que deve ser cumprida. E a voz que está aqui, o verbo, é uma voz ativa. Nós é que devemos fazer isso. Vamos ver mais para frente algumas outras questões nesse próprio texto. Mas, em primeira mão, quero chamar a atenção nossa. Nós é que devemos saber que somos pecadores, que somos ainda suscetíveis ao pecado, a todo tipo de pecado, e que devemos, portanto, fazer isso morrer. Devemos extirpar o pecado das nossas vidas. Por quê que devemos fazer isso? Aqui está uma ordem, esse é o primeiro ponto. Mas é porque nós fomos salvos pela graça de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus, nós somos salvos. Nós não somos mais desta terra, como vimos na semana passada, como Paulo já nos chamou a atenção aqui. Portanto, se nós não somos mais desta terra, se nós fomos salvos de nós mesmos, dos nossos pecados, da morte eterna, portanto, nós devemos extirpar, fazer morrer, eliminar todo e qualquer pecado da nossa existência, da nossa vida. Por termos sido salvos pela graça, alguns de nós podem imaginar que agora a nossa salvação, vamos dizer assim, está alienada, está separada do nosso comportamento.
De maneira nenhuma. Efésios, voltando um pouquinho ali, você pode olhar na sua Bíblia, no capítulo 1, já no início da carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 4, olha o que o apóstolo Paulo escreve. Ele diz assim: assim como nos escolheu, então, Deus em Cristo Jesus nos escolheu nele, portanto em Cristo, antes da fundação do mundo, antes de que alguma coisa existisse, Ele já nos escolheu, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e Ele segue a sua declaração. Então, nós fomos salvos, fomos escolhidos por Deus, fomos chamados à presença de Deus, fomos trazidos para junto dEle para sermos santos e irrepreensíveis. E isso é no nosso comportamento, na nossa vida, nas nossas atitudes, atividades, enfim. Foi para isso que nós fomos chamados. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 6, versículo 2, ele diz assim: permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? E ele responde: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Portanto, nós devemos ter esta atitude de observar em nós mesmos a nossa ainda fraqueza, a nossa velha natureza, o que ainda somos, mesmo salvos, o que ainda temos em nós, essa tendência terrível para o pecado. Devemos observar isso em nós e, portanto, tomar atitudes. Mas por que a necessidade, então, dessa mortificação? Por que a necessidade de matarmos a nossa natureza humana? Porque a natureza dos nossos membros sobre a terra, do nosso corpo, da nossa vida, contrapõe, é o oposto da nossa vida ou da nossa natureza celestial. Nós temos uma outra natureza agora. Paulo vai tratar muito bem disso quando ele, falando em Romanos, escrevendo aos Romanos no capítulo 7, a partir do versículo 15, depois você pode dar uma olhadinha lá, ele vai dizer que há uma guerra dentro dele. Ele quer fazer coisas que ele sabe que tem que fazer, ele tem até o desejo de fazer as coisas de Deus, mas ele não consegue. Uma outra força interrompe, é a sua velha natureza. Paulo tinha essa luta, eu creio que nós temos também. Mas aqui, na sequência, Paulo vai descrever então alguns dos pecados que nós devemos lutar contra. Alguns pecados que atacam a cada um de nós, os salvos. É muito interessante a relação de pecados que Paulo coloca aqui, porque tem tudo a ver com o contexto que Paulo vem tratando na carta aos Colossenses. Tem tudo a ver. Porque parece uma coisa fora de propósito, não é? Por que Paulo inclui agora, nesse ponto da carta, esses tipos de pecados? Sendo que ele vem tratando, quando ele falou dos falsos mestres, quando ele falou dos judaizantes, quando ele falou do legalismo. Por que ele vem tratar agora desses pecados? O que isso tem a ver com tudo que Paulo já acabou de dizer nesta carta? Não é? Apenas para lembrarmos algumas coisas, nesse tempo, se nós fôssemos olhar para Corinto, apesar de estarmos falando de Colossos, não é? Mas estamos falando da mesma região, se nós fôssemos falar de Corinto, nós vamos nos lembrar que em Corinto, no templo, havia o templo de Afrodite, vocês vão se lembrar disso, e lá naquele templo, dizem os historiadores, havia perto de 1000 prostitutas cultuais. E na verdade não eram só mulheres, eram homens também. Entendiam que através do sexo eles adoravam aos seus deuses. Isso era feito não só no templo, como em qualquer lugar. Então esse tipo de pecado, nessa área, especialmente sexual, naqueles tempos, não é? Era algo que devia ser combatido, porque tinha e estava intimamente ligado, profundamente ligado às questões da religião do povo daquela época.
E penso que nos nossos dias, esses pecados, eles estão aí, à mostra. Não é? Não só tem sido exteriorizado de diversas maneiras, como também nós devemos cuidar com esses mesmos pecados, os do coração, os do íntimo. Por mais que não cometamos nenhum desses pecados, vamos dizer assim, abertamente, ou externamente, ou fisicamente, ou de fato, né, na prática, temos que cuidar deles, temos que matá-los, na verdade, não cuidar deles, temos que matar, não é? Matá-los na alma, no nosso interior, no nosso íntimo. Paulo então descreve aqui vários pecados dessa natureza, de natureza sexual. Ele começa com a prostituição, não é? A palavra aqui é porneia, no grego, que envolve todos os tipos de comportamentos sexuais ilícitos, inclusive desvios e aberrações, que são como são descritos lá em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 24, vai até o versículo 32. Romanos capítulo 1, todo mundo sabe, eu creio, o que diz lá para nós, não é? Nós sempre olhamos para aquele texto de Romanos e relacionamos com o pecado do homossexualismo hoje, né? Está incluído isso também. Mas essa prostituição que ele fala aqui, trata de todo tipo de pecado sexual nesta área, não é? Portanto, qualquer coisa que vai evidenciar o corpo, não é? Que vai pôr o corpo nesta situação, não é? Fora do casamento, então isso aí é algo que nós devemos fazer morrer, devemos matar. Isso não deve nem passar perto da nossa mente, do nosso coração, muito menos da nossa prática, não é mesmo? Quando nós olhamos prostituição, por vezes nós pensamos que é apenas, não é, aquela mulher que fica numa esquina e ali vende o seu corpo. Eu não faço isso, então não tem a ver comigo. Mas prostituição é qualquer coisa que se relaciona ao sexo, que é obra de Deus, criação de Deus, e que foi feito para ser vivido dentro do casamento. Qualquer coisa que saia fora disso é prostituição. A impureza, que trata aqui na sequência, se refere agora não ao ato em si, porque o ato em si é a prostituição, mas a impureza tem a ver com a intenção. Tem a ver com o desejo que está no coração. São os pensamentos e as intenções nessa área sexual. É aquilo que Jesus vai dizer no Sermão do Monte. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se aquele que pensar é um pensamento impuro, isso deve estar longe de nós. Devemos matar esse tipo de pensamento que vem ou que possa vir à nossa mente. São pensamentos e intenções imorais e impuras, e essas coisas nós temos que eliminar da nossa mente, do nosso coração, da nossa vida. Ele segue dizendo: paixão lasciva, desejo maligno. A paixão lasciva vai revelar a sensualidade, a luxúria. Quando tivemos um encontro aqui com os homens, se eu não me engano, e não me lembro se falei para as mulheres, mas enfim, tendo falado ou não para um ou para outro, quero lembrar uma coisa. Essa questão aqui da paixão lasciva, não é? Que vai mostrar a sensualidade. Precisamos cuidar, especialmente as mulheres. Cuidar como se vestem. Cuidar como se portam, como se comportam, porque isso provoca os homens. Isso nos provoca. Então isso é um cuidado que nós precisamos ter. As irmãs precisam ter esse cuidado cada vez mais. E o marido precisa cuidar da sua esposa nessa área também. Precisa, antes de sair de casa, dar uma olhada no visual da esposa e ver como é que ela está se vestindo. Se aquela roupa não está tão apertada que para vestir já foi um sufoco, para tirar vai precisar de uma tesoura. Só cortando a roupa, não tem como tirar. Precisa ter cuidado com isso.
porque isso chama atenção, isso provoca a mente e o coração dos homens. Nós somos horríveis nesse ponto. Os homens são terríveis. Então nós precisamos cuidar. Os homens precisam cuidar disso. Claro, não vamos ficar pondo a culpa nas mulheres só, né? Ah, a culpa é dela. Olha como é que elas andam por aí. Mas as mulheres, principalmente, especialmente as cristãs, precisam se cuidar com isso. Não podemos provocar essas coisas. Desejo maligno, vai dizer, está relacionado ainda a tudo isso. A questão sexual. É o desejo por algo proibido. Mas que, por esse desejo, é perseguido para satisfazer esses desejos carnais que são impetuosos. É um desejo maligno. E por último, Paulo, nessa primeira lista, ele fala que devemos fazer morrer a avareza. Não é interessante? Eu quando fiquei pensando nisso, olhando, pesquisando a respeito disso, Paulo fala de vários pecados sexuais e ele termina essa primeira lista falando de avareza. E fala que a avareza é idolatria. Eu entendi aqui, queridos, que idolatria tem a ver com tudo isso que ele disse anteriormente. Com essa prostituição, tudo tem a ver com a idolatria. E aí ele por fim coloca a avareza nesse mesmo patamar, ou nessa mesma lista aqui. Paulo diz que a avareza é idolatria, porque o avarento é aquele que tem o desejo de possuir e ter cada vez mais. Não só bens, não só posses, não só coisas. Aí penso que dá para se fazer uma relação aqui com esses pecados sexuais que Paulo lista aqui. Porque quem busca, quem investe, quem se deixa levar pelos seus desejos sexuais fora do casamento, fora do que Deus estabeleceu, segue então, portanto, os seus próprios desejos, ao invés da vontade de Deus. E dessa forma há um culto de si mesmo. A partir do momento que eu quero satisfazer os meus desejos fora da vontade de Deus, isso sempre mais, isso revela avareza, eu querer sempre mais de algo. Isso é idolatria. O culto ao corpo, o culto ao sexo, idolatria. Qualquer coisa que nós colocamos antes de Deus, acima de Deus, é idolatria. Não precisamos nos dobrar diante de um ídolo. Nós sabemos disso. No versículo 7, Paulo vai dizer: ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Nessas coisas, Paulo diz que os colossenses, antes de serem convertidos, na sua maioria eram gentios, não conheciam a Deus, eles viviam assim, eles andavam assim. Noutro tempo, ele diz em outro tempo, não mais agora, agora são cidadãos dos céus. Agora acaba com isso. Faça morrer isso. Atente para isso na sua vida. Observe a sua vida. Faça o escrutínio dos seus pensamentos, das suas atitudes. Como diz o salmista, sempre lembro esse texto e eu acho esse texto muito profundo, quando Davi vai dizer: Senhor, por favor, faça o Senhor um escrutínio no meu coração. Veja o Senhor se há em mim algum caminho mau, porque eu não consigo ver perfeitamente. Eu não consigo julgar a mim mesmo. Vimos isso na escola bíblica hoje. Eu não consigo julgar a mim mesmo com honestidade. Eu arrumo um desvio aqui e acolá. Eu fico, não, mas não é tão ruim assim. Não é tão mal assim. Afinal, eu não pratiquei isso. Eu só pensei, eu só acalentei no meu íntimo. Senhor, faça o Senhor um escrutínio. Livra-me disso e me faça caminhar pelo caminho bom, santo, perfeito. Que oração profunda de Davi, não é mesmo? Que coragem de ele chegar diante de Deus e falar, apesar de Deus saber todas as coisas. Precisamos ter essa mesma coragem.
de chegarmos diante de Deus e olhar para dentro de nós mesmos e pedir para o Senhor, por favor, faça um scanner em mim, na mente, no coração, nos desejos, e mostra para mim onde é que está o problema, ou os problemas onde estão. Então me ajude a se livrar deles, a matá-los, e caminhar pelo caminho santo, eterno. Caminhar como gente do céu. Caminhar como quem anda com o Cristo no céu de Deus, no dia a dia das nossas vidas. Porque nessas coisas a gente andava antes, quando não conhecia a Deus. No versículo 8 ele diz, agora porém despojai-vos igualmente de tudo isto. Agora vem uma segunda lista. Despojai-vos, tirem essa roupa, exatamente esta. Tire esta roupa. Tire esta roupa velha. Esta roupa suja. Esta roupa imunda. Tira isso. Jogue fora. Queima isso. Não vista mais isso. Você é um cidadão do céu. Não é mais aqui da terra. Não se compare mais. Não nos comparemos mais a estes, aos ímpios, aos que não conhecem a Deus. Agora, porém, despojai-vos igualmente, ou seja, da mesma maneira. Isto. E ele começa com uma outra lista. Ele começa com a ira. Ira, podemos entender aqui, uma amargura profunda, reprimida. Indignação, nos dicionários, tem praticamente a mesma, são sinônimos. A indignação são os rompantes de raiva e que logo logo se acalma. Conhecem gente assim? Explode em raiva, daqui a pouquinho já amansa, fica bonzinho, não é? Tá calminho. Lembra-se desse povo? Agora tô. Não pode ser assim. Fala de maldade. Pessoa maliciosa, pessoa de má índole, desejo de injuriar e caluniar os outros, falar mal dos outros. Por vezes até não exterioriza isso, mas está lá no coração alimentando isso. Alguém maledicente. Se livre disso. Pessoa que calunia as outras, que difama as outras. Mas ele segue dizendo, tire essa roupa, jogue fora essa imundície toda. Linguagem obscena do vosso falar. É o popular boca suja. É o boca suja. Frases e frases e frases, daqui a pouco, uma palavra suja. Daqui a pouco, uma palavra suja. Boca suja. Livre-se disso. Você é do céu. No céu não se admite isso. Não faça uma coisa dessa. Mas ele segue dizendo no versículo 9, não mintais uns aos outros. Não engane o outro. Não seja falso com o outro. Isso é mentira. O texto então vai dizer para nós que nós devemos nos despojar destes males do ego, do eu. Isso faz parte do ser humano. Especialmente daquele que não conhece a Deus, que não vive com Deus, que não está no céu de Deus, que não pensa nas coisas do alto. Despojar disso é se desfazer das obras da carne. É se vestir de vestes brancas. Como tem Apocalipse 3, 4 e 5. Diz assim, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas na igreja de Sardes, que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido, de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Queridos,
nós trabalharmos essas coisas nas nossas vidas, nós observarmos essas coisas que ainda habitam em nós, na nossa velha natureza, não é? Não é abandonar alguns vícios e aceitar algumas outras virtudes. Bom, eu deixei de fazer essas coisas e comecei a fazer outras. Não é simplesmente isso. O novo homem, a nova pessoa que nós fomos feitos agora por Deus, não é? É uma obra especial, particular, peculiar de Deus. E nós fomos criados, portanto, em verdadeira justiça e santidade. Não é simplesmente abandonar alguns vícios e pecados e passar a fazermos algumas outras coisas melhores. Porque há outras religiões que fazem isso. Nós podemos olhar aí os budistas, por exemplo. Eles têm uma ética. Eles buscam viver uma certa moralidade. Eles buscam se desvencilhar de problemas, de pecados e viver uma vida que atenda até mesmo o próximo, vida de boas obras. Qual é a diferença nossa como cristãos em relação aos demais? Portanto, Paulo não está pregando aqui uma moralidade pela moralidade, mas está pregando aqui algo que deve de fato fazer diferença nas nossas vidas. Nós somos outra pessoa nesse sentido. Somos novas criaturas, feitas especialmente por Deus, escolhidos desde antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, refletirmos a glória e a majestade de Deus nos nossos atos. Somos o bom perfume de Cristo, onde andarmos temos que exalar o perfume de Cristo. Não apenas sermos pessoas boas, isso faz parte, isso é obrigação de todo mundo. Paulo vai combater aqui, portanto, essa santidade baseada no ascetismo, que nós temos falado desde quando começamos essa carta aqui. Esse ascetismo, o que é? A busca das virtudes através de práticas que combatem e anulam o corpo. Como, por exemplo, guardar alguns costumes, conforme nós já vimos, combater as paixões, os desejos da carne, por meio até mesmo de mutilação ou autoflagelo. Tem gente que faz isso. É um esforço, portanto, pessoal, que busca controlar as paixões carnais, mas isso é totalmente ineficaz. É necessário nascer de novo. Portanto, queridos, o correto para cada um de nós, e o que Paulo nos ensina aqui, é nós nos revestirmos de Cristo e nos despirmos de tudo que é contrário à vontade dele. É o que nos diz o versículo 10. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E é interessante que também no grego esse verbo aqui, ele está no tempo e na voz em que isso é uma continuidade. Nós vamos nos revestindo dia a dia, o tempo todo. Isso não para. Nós nessa terra não alcançamos o ápice da santidade. Nós vamos prosseguindo, nós vamos caminhando, nós vamos avançando. Lembram quem estava na escola bíblica? Citamos aquele texto, não é? Paulo, Filipenses 3,12, se eu não estou enganado, Paulo diz que não havia alcançado a perfeição ainda. Mas ele prosseguia. Ele buscava. Ele insistia. Portanto, queridos, ele cria, ou melhor, ele fazia isso. Ele fazia morrer a natureza terrena dele a todo instante. E todo dia revestia-se de Cristo. É o que nós devemos fazer. Da mesma maneira. A imagem de Deus é recriada no cristão pela aplicação da obra de Cristo na sua vida. A imagem de Deus é implantada em nós. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Segundo aos Coríntios 3, 18.
E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Portanto, se nós somos novos, o novo homem, o cristão, o que foi regenerado, o que foi nascido de novo, tem a própria personalidade de Cristo Jesus implantada nele, pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, se nós temos Cristo implantado em nós, somos a imagem de Cristo agora, que foi pelo Espírito Santo colocado em nós, como é que nós podemos viver desta maneira? Não podemos jamais. Lembra-se da conversa de Jesus com Nicodemos, lá no capítulo 3 do Evangelho segundo João? Num determinado ponto da conversa, Jesus responde: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Numa primeira olhada para esse texto, parece que Jesus estava dizendo para Nicodemos: olha, Nicodemos, dê um jeito aí de nascer de novo, não é? Mas ele diz aqui, é nascido do Espírito com letra maiúscula, o E com letra maiúscula, do Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que nos faz nascer de novo. Não é esforço próprio. É implantado em nós o caráter de Deus, a mente de Cristo. E nessa progressão de nos revestirmos de Cristo a cada instante, a cada dia, em todos os momentos, progressivamente nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus. Existe maior glória do que esta? Sermos parecidos com Jesus. Visto que a palavra de Deus nos diz que nós somos co-herdeiros com Ele, que herdamos as mesmas heranças, as mesmas bênçãos que Cristo herdou, está assentado à destra de Deus. Nós estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. Versículo 11. No qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Jamais nós vamos vencer as obras da carne, a nossa velha natureza, com as nossas próprias forças. É só por Cristo. Primeiro precisamos reconhecer que temos problema. Primeiro precisamos fazer um escrutínio na nossa vida, pedir para que Deus faça. Para que Deus vá, pela sua palavra e pelo seu Espírito, identificando as nossas tendências, as nossas práticas, os nossos pensamentos, as nossas intenções más. Precisamos ter coragem para isso, não é fácil. Quem de nós quer ser acusado de alguma coisa? Não queremos. Nós somos hábeis em nos defender. Hábeis em dizer que não somos nós, não fizemos, não pensamos. Nós somos bons nisso. Nós somos experts em pecar. E se nós não reconhecermos isso, nós nunca vamos chegar ao ponto de confessar os pecados diante de Deus. Não vamos chegar ao ponto, se não confessamos, não somos perdoados. Primeira João 1:9 diz isso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Um pouquinho antes vai dizer-vos, se eu digo que não tenho pecado, eu faço de Deus mentiroso. Então o primeiro ponto é nós reconhecermos que somos pecadores fracos e que temos dificuldades. Como é na nossa vida comum, nem todos aqui são hábeis
com um bisturi. Nem todos aqui são médicos. Nem todos aqui serão. Talvez ninguém. Nem todos aqui têm habilidade no esporte. Nem todos aqui têm habilidade com a matemática. Nem todos aqui têm certas habilidades. Não é? Então, o que fazemos com essa questão agora pessoal? Nem todos aqui têm todos os pecados que nós podemos listar e que Paulo listou aqui. Então nós precisamos fazer, como já disse e repito, uma verificação em nós. Passar um checklist, passar um scanner espiritual e vermos qual é a nossa dificuldade. Qual é a minha dificuldade? Qual é a área que eu tenho dificuldades? Eu tenho dificuldades na área financeira? Tenho que cuidar disso. Tenho dificuldades na área sexual? Tenho que cuidar disso. Jesus Cristo, quando também tratou lá no seu evangelho, ele disse assim, se o teu olho te faz pecar, o que é para fazer? Arranca o olho. É claro que não é literal, né? Nós sabemos disso. Mas está dizendo exatamente isso. Se o teu olho te faz pecar, arranca o olho. Se o teu pé te faz pecar, arranca o pé. Porque é melhor chegar manco ou caolho no céu do que ir para o inferno completinho. Então a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos e identificar qual é a minha falha, qual é o meu defeito, qual é a minha dificuldade. Eu sou fofoqueiro, maldizente, falo dos outros, ataco o pé. O que tem que fazer? Fecha a boca. Já começa bem por aí. Não é? Põe um zíperzinho na boca. Põe a língua dentro de um cofre e joga a chave fora. Mas daí tem que cuidar do pensamento também, né? Porque não é só... Não. Mas já é um bom começo cuidar da língua. E por aí vai. Só que a gente precisa ter coragem de olhar para nós mesmos e saber, eu sou um fofoqueiro. E aí? Eu falo demais. Tem coragem? Precisamos ter. Mas Cristo é tudo em todos. Nós, pela nossa própria força, não vamos conseguir nos livrar desses pecados. É interessante Paulo ter citado aqui, por exemplo, nesta lista, Bárbaro e Cita. Eram os piores povos. Eram considerados os povos mais indomáveis daquela época. Com eles não tinha conversa. Não tinha diplomacia com eles. Não é mesmo? Não tinha conversa com esses bárbaros e citas. Indomáveis. Mas o que Paulo está dizendo aqui? Não há bárbaro e nem cita. Não há circunciso nem incircunciso. Não há judeu e gentio. Não há escravo e não há livre. Que não possa ser alcançado pela graça de Deus. E ser revestido de Cristo. E, portanto, no poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, matar a velha natureza, despojar-se, despir-se do mal e do pecado. Não há ninguém que não possa ser livre disso. A morte com Cristo na cruz e a nossa união com Ele são verdades essenciais que nos fortalecem para matar o homem, o velho homem, diariamente. É em Cristo, nos escorarmos em Cristo, confiarmos em Cristo, irmos a Cristo. Não há, portanto, queridos irmãos e irmãs, desculpa alguma para nós andarmos pecando, fazendo a vontade da nossa carne, alimentando o nosso egoísmo, porque Cristo é tudo em nós e para nós. Segundo aos Coríntios 3, 4 e 5, nos diz assim, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Se nós somos cidadãos dos céus,
Portanto, nós vamos pensar nas coisas lá do alto. E vamos desejar as coisas do alto. Vamos desejar as coisas de Deus. Nós vamos buscar essas coisas. Com empenho, com afinco, com perseverança. Continuamente. Talvez pudéssemos dizer assim, o cristão que vive no céu, preste bem atenção no que eu vou dizer, nunca está satisfeito. No sentido de que busca mais, e quer mais. Ao contrário do homem do mundo, do homem maligno, do homem terreno, que quer porque quer satisfazer as suas necessidades ou os seus desejos carnais e terrenos. E não para, e busca, e cava cada vez mais fundo, e se afunda cada vez mais. Não está satisfeito com a terrível condição que está. Vai mais a fundo. Nós temos a plenitude de Cristo. Buscamos a Cristo. Somos do céu. Porque Jesus Cristo é o Salvador de todos os cristãos. Ele é um em todos. Ele é igualmente o Senhor autossuficiente de todos eles, de todos nós. Jesus Cristo. É nele que nós devemos colocar a nossa confiança, as nossas vidas, os nossos desejos. Continuamente. Concluindo, queridos, nós vimos que a libertação dessas práticas mundanas e carnais é inteiramente possível, desde que estejamos dispostos a renunciar a nós mesmos. Disse Jesus, aquele que quer ser meu discípulo, aquele que quer me seguir, não é? Aquele que quer andar comigo, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo é anular-se nesse sentido dos desejos pessoais, da vontade própria. Negar-se a si mesmo. A mortificação, portanto, da nossa carne, da nossa velha vida, é uma necessidade. Não podemos andar fazendo a vontade da carne, pois já nos despimos do velho homem e nos vestimos do novo homem, criados por Deus para andarmos em santidade. Foi para isso que nós fomos criados. Fomos escolhidos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Nada menos do que isso. É exigido de nós, é dado por nós, é feito por nós em Cristo Jesus. Efésios 2:10 diz assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus já preparou tudo para nós. A maneira como devemos andar, as obras que devemos praticar. Deus já preparou tudo antes, quando Ele nos criou, Ele preparou tudo. É a mesma história de que quando Deus criou o universo, Deus criou todas as coisas. Ele não criou o homem primeiro. Deus não criou o homem, que é o máximo, é o ápice da criação. Ele não criou em primeiro lugar. Ele criou primeiro a terra, não é mesmo? O universo, as estrelas, o sol, a lua. Não é isso que Ele fez? Depois a terra, aí as árvores, os animais, a água, dia e noite. Enfim, está tudo prontinho. Plantou um jardim. Está tudo prontinho. Tudo muito bom. Ótimo. Eu ponho um homem lá agora. Tudo prontinho, tudo certinho. Tudo em ordem. Nós fomos criados então, ou recriados, ou regenerados para as boas obras. Deus preparou todas as coisas. Deus não fez assim, olha, eu estou criando você de novo, você estava tudo errado, morto, pecado, tudo arrebentado, eu fiz você de novo em Cristo Jesus, tá, agora viva sozinho aí, de qualquer maneira. Não, Ele fez tudo, Ele preparou tudo. É um Deus perfeito, bom, majestoso, glorioso, e nos deu essa grande alegria e oportunidade de vivermos nele, dele, para Ele, por Ele, expressarmos a glória dEle em todo lugar, de todas as maneiras que a palavra de Deus nos mostra. E por último, nós vimos, queridos, que a mortificação não depende do esforço simplesmente da nossa carne, mas da fé aplicada, a fé de Cristo aplicada em nós, que é tudo em todos nós. Eu quero terminar com 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57.
Graças a Deus, que nos dá a vitória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. É nele que vencemos. É por causa dele que vencemos. É junto com ele que nós lutamos. Toda a glória, todo louvor sejam dados ao nosso Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém.